Eu sou Arthur Marra, estudante de psicologia e dessa vez sem efeito de OBJX. E nesse vídeo eu vou falar sobre a psicologia dentro do filme Spiderhead. Esse novo filme da Netflix, que logo na primeira semana foi o filme mais visto na plataforma e chegou do nada com uma proposta muito interessante, tratando sobre temas como o sistema penitenciário, poder, controle, sobre a indústria farmacêutica e muito mais. Então, como o filme bombou, talvez a gente tenha spoilers nesse vídeo, mas a gente só vai continuar se você conceder a sua permissão. Permissão? Concedido. 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 Tá. Concedido. O filme vai nos apresentando devagarzinho o cenário e cada dinâmica dentro daquele espaço. Esse cenário é Spiderhead, uma prisão diferente em que os presos podem circular livremente e são eles que trabalham por lá, na limpeza, na cozinha. Esse modelo de prisão me lembrou de alguns projetos de prisões que surgem pelo país e que propõem a mesma ideia de que os presos trabalhem e desempenhem funções dentro da prisão. Embora pareça uma ideia diferente e que vai contra a ideia de que o preso tem que sofrer e assim ele vai aprender o valor da vida em liberdade, essas instituições viram prisões modelo e têm uma das menores taxas de reincidência entre os presos. E nesses casos, os presos não fogem e continuam lá porque sabem que são valorizados ali e que tudo que fazem lá vai ser usado quando saírem dali, para arrumar um emprego, continuar estudando ou o que for. Além disso, esses projetos são os poucos lugares em que a lei de execução penal é respeitada de alguma forma. Sem complicar muito, essa lei é a que garante que o preso seja tratado com dignidade e tenha acesso à saúde, alimentação, estudo e trabalho dentro da disciplina que o presídio mantém. E também no Brasil existem quase 450 mil vagas no sistema prisional e uma população carcerária de mais de 700 mil presos, segundo dados de 2020. Então a gente tem aí uma superlotação desse sistema carcerário e quando a gente olha para os dados, a taxa de criminalidade continua crescendo. E assim dá pra ver que essa conta não tá fechando, né? O encarceramento aumenta e na mesma proporção a criminalidade sobe e a única medida é a manutenção de um sistema carcerário higienista e antiquado que vai isolar o preso e não vai dar novas oportunidades. E aqui cabe também falar sobre o questionamento do valor que tem a pessoa que está presa. Nesse filme, quem foi preso pode ser escolhido para fazer parte do projeto Spiderhead, um experimento com os presos que testa uma série de drogas no comportamento e nos pensamentos das cobaias. Então o preso vira quase um rato de laboratório e serve de teste para as drogas dos laboratórios Amnesty. E quando a gente vê o que acontece, fica óbvio que a vida dos prisioneiros não tem nenhum valor ali. A gente até pensa que tem uma certa ética ali bem no começo, em que os presos têm que dar o consentimento para a droga ser aplicada e parece que as pessoas assinaram um termo para serem usadas nesse experimento, mas então a gente vê que tem algumas coisas erradas. O experimento, como eu falei, passa a alterar alguns comportamentos dos prisioneiros e até interferir nas suas vontades. E depois de deixar a gente um pouco confuso e com aquela sensação de o que está acontecendo aqui, acontece uma morte no laboratório e a gente vê que não tem nada de ética e nem de respeito por aquelas pessoas. Aquela morte tem que ser escondida para que o experimento continue e os experimentos passam a ficar mais extremos e o sofrimento dos presos vira uma exigência para aprovar ou não um medicamento. Já na ciência do mundo real, seja para psicologia ou para a indústria de medicamentos, a gente tem um rigor de métodos, de práticas e de ética que a gente usa para que um remédio tenha sua eficiência aprovada e para garantir que as pessoas e animais usados nos experimentos tenham um tratamento digno ou até mesmo para que não tenha um chip dentro de uma certa vacina. E se você quer saber mais sobre ética na pesquisa, coloca aqui nos comentários, porque esse tema pode aparecer por aqui mais vezes. Mas sempre que o Steve vai usar um medicamento em alguém, ele pede permissão e pede também uma outra coisinha, que é o seu like aqui nesse vídeo, porque você mostra pra gente que tá gostando, e ele pede também aquela inscrição no canal pra gente continuar a produzir mais conteúdos como esse. Além disso, essa ideia de prisão me fez lembrar do conceito de panóptico, criado pelo filósofo Jeremy Bentham e desenvolvido pelo também filósofo
Michel Foucault. Esse conceito propõe que a prisão seja construída de forma que uma torre fique no centro do presídio e que um guarda possa ter todos os presos sob sua vigilância. Mas por que existe uma relação entre uma prisão supervigiada do Foucault e uma prisão sem vigias do filme? Embora não pareça, a prisão de Spiderheads também é vigiada, mas diferente da outra, ela é vigiada pelos próprios presos. Eu vou te explicar. De certa forma, todos aqueles prisioneiros escolheram estar ali e vão fazer de tudo para manter esse modelo de prisão em que eles têm uma certa liberdade ali dentro. Então todo mundo que está ali está submetido a um certo poder, a uma certa vigilância. Não do guarda da prisão, mas dos próprios colegas. Cada um ali vai estar sob o olhar de um outro prisioneiro para que o experimento continue, para que os papéis se mantenham e que os privilégios se mantenham. E se isso não ficou óbvio, a gente vê isso no final do filme, quando o Steve, que está conduzindo o experimento, diz que o Jeff está escapando e vai acabar com tudo aquilo e todos os outros presos se unem para impedir o Jeff. A gente vê que a maioria dos medicamentos que o Steve testa são drogas psicoativas, que são aquelas que alteram o estado mental. É interessante notar que o filme fala sobre isso porque é o mesmo que defende a médica e autora Márcia Angel no texto A Epidemia da Doença Mental. E falando sobre esse termo, doença mental, a gente usa ele com certas ressalvas, que a autora fala sobre ele de uma certa forma, porque afirma que a doença mental, ou melhor, os transtornos mentais, não são provocados por um desequilíbrio químico no cérebro. Mas o que acontece é que os medicamentos foram causando efeitos de alterar o estado mental e depois fomos descobrindo como os transtornos mentais funcionam. Então a lógica que foi usada pela indústria foi a seguinte: um remédio antidepressivo aumenta os níveis de serotonina no cérebro, então passa a se defender que a depressão é causada pela falta de serotonina e que o remédio é a única solução. Nessa lógica, é o mesmo que dizer que a febre é causada pela falta de aspirina. O que eu tô falando não é que não existem transtornos mentais, mas sim que a indústria desses medicamentos pode não ser tão segura e eficaz quanto promete ser. E nem de longe é a única alternativa para os transtornos como depressão, ansiedade, esquizofrenia e outros. O que nós sempre recomendamos aqui no canal é procurar um médico e um psicólogo que podem ajudar nessas questões. Assim como a gente fala nesse vídeo sobre o Doutor Estranho e também traz algumas críticas bem interessantes enquanto fala dos conflitos dentro do filme. Mas se você quiser um vídeo um pouco diferente, falando sobre os outros temas da psicologia, pode assistir esse aqui que eu falo mais sobre o filme do Batman. E lembrando que você pode ajudar o canal clicando aqui embaixo para mandar para alguém que vai curtir o vídeo, que assistiu esse filme ou que gosta de psicologia. Então, muito obrigado e até a próxima!